Então, estamos em Filipenses 4, o último capítulo, os versículos de 14 até o final, até o 23. Nós vimos na semana passada que Paulo aprendeu, através de muitas dificuldades também, um segredo importantíssimo para todo cristão, que é o segredo do contentamento. Que ele aprendeu principalmente a partir da necessidade que ele estava passando ali em Roma, e claro, em outros momentos também, que ele pode estar plenamente contente no Senhor, independente das circunstâncias. Ele falou: tudo posso no Senhor. Em qualquer situação eu consigo fazer tudo, eu consigo passar, porque Ele me fortalece, porque Ele me capacita por dentro, de dentro para fora. E lembrando que Filipenses é uma carta de alegria, esse tema que a gente também enfatizou. Hoje nós vamos terminar essa carta da alegria, focando na alegria de dar e receber. Claro que todos nós ficamos muito felizes em receber. Natal está chegando, não sei o que você colocou na listinha dos seus desejos de Natal, o que você gostaria de receber. Às vezes são só aquelas necessidades básicas, estou pensando de uma camisa, um cinto, sei lá, ou então alguma coisa que não é tão necessário, talvez uma coisa que você sempre quis, mas já é um luxo, de repente. Já está. E é muito bom receber, mas também tem uma alegria muito grande em dar, E às vezes a gente não está nem explorando, experimentando essa alegria, do outro lado. Receber, muito bom, mas há também, tanto que Jesus falou, e está em Atos 20, 35, a maior felicidade em dar do que em receber. É Jesus que falou, Ele amava dar. E Paulo também, vamos ver nessas palavras hoje, vai confirmar a maior felicidade em dar. Vamos ver então como que isso vai ser elaborado a partir do relacionamento dele com a igreja em Filipos. Versículos de 14 a 16. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Então Paulo fala, apesar disso. Apesar de quê? Apesar de que Paulo está contente em qualquer situação, mesmo na necessidade, mesmo na tribulação, independente das circunstâncias, ele estava bem. Mas apesar disso, ele fala, vocês fizeram bem. Claro que não é a ideia que às vezes a gente pode passar, você fez bem, em finalmente dar uma coisa, a gente já entendeu antes, vamos entender depois também, não foi a ideia de finalmente vocês entenderam que precisavam dar alguma coisa, Olhem para as minhas tribulações, ninguém se importa comigo, mas finalmente vocês mandaram alguma coisa. Claro que ele estava feliz em receber, claro que estava grato pela oferta, que de fato estava passando por necessidades, Mas ele fala, vocês fizeram bem no sentido de para si mesmo. Vocês fizeram bem em ofertar, porque dar, segundo a vontade de Deus, faz mais bem para aquela pessoa que dá do que para a pessoa que recebe. É assim na economia de Deus, faz mais bem para aquele que dá. Então a gente pode lembrar isso sempre que Deus toca o nosso coração, que a gente vê uma necessidade, que a gente compartilha, que a gente dá algo no reino de Deus, faz mais bem para nós do que para a pessoa que vai receber. E isso tem várias razões que a gente vai ver a seguir. Ele também falou, versículo 15, que eles mesmos sabiam que eles eram a única igreja que ajudou no começo. A gente pode até falar no começo da igreja,
né? Essas primeiras décadas em que a igreja estava crescendo ainda, e principalmente na Europa, né? As primeiras igrejas ali, foi a partir da segunda viagem missionária de Paulo que, né, a igreja de Filipos foi implantada, né? Começou, então foi no começo da igreja, podemos ainda falar no começo da pregação de Paulo, né? Ainda estava ali nos primeiros anos, por assim dizer, dessas viagens que ele fazia, e também foi bem no começo da igreja em Filipos, porque a próxima cidade para onde Paulo foi, depois de Filipos, foi Tessalônica. Ele fala, quando ele chegou, né, dando tchauzinho para a igreja em Filipos, né, saindo da porta, é que eles já praticamente mandaram a primeira oferta para ele, quando ele chegou na próxima cidade. Então foi a única igreja naquela época que ajudava financeiramente. Que nos mostra o quê? Primeiro, que Deus une pessoas na sua obra, né? Não são todas as igrejas e todas as pessoas que vão cuidar e suprir todas as necessidades, né? Cada igreja, a gente já sabe, né, de tempo de igrejas, tem o seu propósito, né? O seu missionário, os seus missionários, suas obras em que ajuda, porque no reino de Deus são amizades que se desenvolvem, né? No decorrer da vida, através de várias circunstâncias, ao redor do Evangelho, ao redor do amor por Jesus e pelas pessoas, começam ali cooperações, né? A partir de corações que o Espírito une, né, num só propósito, na mesma causa. Então isso não dá para fabricar, para manufaturar, né? É o Espírito Santo que une os corações e além do laço material que existe, em primeiro lugar, são laços, né, espirituais, emocionais, são histórias juntos que Deus cria e ali Deus une as pessoas. Importante também ver aqui que é bom e necessário ajudar mesmo quando não há frutos, ou mesmo quando há poucos frutos ainda. É importante ajudar alguém no começo de uma igreja, no começo de uma obra, quando não tem grandes relatos de batismos, né? Fizemos 1000 batismos, não vai ter no começo, né? Não vai ter muitos convertidos, talvez. E isso até na história da igreja de missões, vários grandes missionários que nós lemos as biografias hoje, ralaram anos sem nenhum fruto. Por exemplo, William Carey, né, grande missionário para a Índia, demorou 7 anos para ele ter o primeiro convertido lá. Um outro missionário, Adoniram Judson, em Burma, trabalhou 6 anos para ter o primeiro convertido. Fielmente, semeando, plantando, até um dia ter. Outros missionários ralaram a vida inteira sem ter nenhum convertido. Aí de repente, após a morte deles, né, que foi até crucial de repente para algum evento ali, aí as pessoas começaram a se, né, converter e nascer de novo. E aí, se aquelas pessoas ou igrejas tivessem cortado as ofertas nos primeiros anos, não está dando fruto. Esse William Carey está torrando o nosso dinheiro, vai saber o que ele está fazendo na Índia. Já passou 5 anos, já passou 6 anos, cadê os relatórios, né, dos primeiros que se convertem ali? Não, vamos mandar o dinheiro para outra pessoa que está mostrando, né, que está acontecendo alguma coisa. William Carey não seria o William Carey que a gente conhece hoje, né? Porque dependia também das ofertas. A Bíblia deixa bem claro que alguns plantam, outros regam, mas é Deus que efetua o crescimento. E Paulo até falou em 1 Coríntios 3:8, nesse contexto, que o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. É um conjunto, né? Não dá para tirar aquele que planta. Mas eu não estou vendo nem a planta sair da terra, né? Não estou vendo nem o broto, né? Estou vendo nada. Mas é tão importante
quanto o outro que de repente chega, rega um pouco, aí já cresceu, nossa, que trabalho bom, que trabalho lindo, mas ninguém olha para aqueles anos, né, que outra pessoa já plantou ali, ou talvez ainda regou e nada aconteceu ali. E Deus fala, a recompensa é igualmente para todos, é o mesmo propósito, é o mesmo trabalho. Mais uma coisa importante que a gente vê nessas ofertas que eles mandaram é que foi uma ajuda constante. Logo na próxima cidade, Tessalônica, ele recebeu uma vez e também uma segunda vez. E claro, a gente sabe que ele recebeu outras vezes também seguindo viagem, né? E inclusive agora em Roma, Paulo recebeu da igreja em Filipos. A gente vê a importância do compromisso com a pessoa ou com a obra. Ofertas únicas, esporádicas, são uma bênção, né? Quem não falaria, não, se você não consegue dar todo mês, não dá? Obviamente não, porque Deus coloca isso também no coração da pessoa e geralmente vem exatamente na hora certa, né? Na maior necessidade para suprir aquela coisa, e Deus manda assim. Mas também é importante que a gente tenha o coração para, né, um compromisso mais constante, porque a necessidade de qualquer servo é constante. Quem não tem contas mensais, né? Quem não tem compromissos financeiros que precisa honrar? Então, aqueles que estão lá em missões, ou então aqui, né, mas necessitam de ofertas, são pessoas normais que precisam se planejar, que não vivem só da mão para a boca, né? Mas precisam saber, pelo menos vou ter X, né, para o próximo mês, para o próximo ano. E Paulo então falou, foi muito bem que vocês fizeram isso, porque foi um compartilhar, foi uma comunhão no dar e receber. Uma comunhão em que ambas as partes dão e recebem, né? Ele não falou, que bom que vocês deram e eu recebi. Não, foi uma comunhão, um partilhar. Vocês deram e eu recebi. Eu dei, vocês receberam. Foi mutuamente, não foi uma coisa injusta, desequilibrada, né? Apenas um dá e o outro só recebe. E claro que alguns podem perguntar, mas o que Paulo tinha para dar, né? Estava em correntes, né? Não tinha nenhum tostão, né? Estava passando necessidade. O que ele podia dar? Ele não era rico, mas ele era rico espiritualmente, né? Coisas espirituais que ele sempre deu para onde ele foi. Inclusive, quando trabalhava também, né, tinha o seu dinheiro, ajudava sempre os pobres, ele fala. Mas ele tinha o evangelho da graça para compartilhar, um discipulado, um apoio espiritual, orando pelos irmãos. Ele até fala em 1 Coríntios 9:11, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Então sim, foi dessa forma. Quando ambas as partes estão focadas em dar, o receber é automático, né? Uma via de duas mãos. Se eu foco em dar e você também, a gente se encontra ali e os dois dão e recebem, né? Agora, se um pensa só em receber, aí tem um problema, né? O fluxo pode parar logo. Se um só pensa em como vou tirar proveito disso, né, a mim mesmo, aí a porta pode se fechar rapidamente, não tem mais fluxo, não tem mais essa troca. E Paulo estava sempre focado em dar. Inclusive quando ele escreveu para a igreja em Roma, ele falou em Romanos 1:11 e 12, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Paulo queria ir para Roma, né? Antes daquela época que ele foi levado como prisioneiro, né? Não imaginava que seria assim, mas foi. Mas ele escreveu para a igreja em Roma falando, eu quero ver vocês para dar, para compartilhar o que eu tenho, um dom espiritual, vamos nos fortalecer mutuamente. Então Paulo, mesmo que olhava para o seu bolso, né? Não tenho muita coisa para dar, mas até isso posso dar, mas aquilo que eu mais tenho, né, as bênçãos espirituais, eu quero compartilhar, eu vou dar.
E assim, versículos 17 e 18, se tornou uma oferta muito agradável. Ele falou, versículo 17: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que eu tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, com esse foco que Paulo sempre dá, né? Não, eu preciso receber, olha para mim, né? Ele olhava para os outros, o que os outros poderiam receber naquilo? Então ele fala, eu não estou procurando ofertas, não sou assim como infelizmente algumas pessoas ou até igrejas são, né? E gasta a maior parte do seu dia ou maior parte do culto, né? Procurando ofertas, pedindo ofertas, falando de ofertas, né? E ao invés de fazer a própria obra. Paulo não queria o dinheiro em si, não estava focado, né? Finalmente recebi um dinheiro, agora eu quero suprir as minhas necessidades, né? Eu quero estar melhor, eu quero finalmente comprar aquilo que eu já estava de olho o tempo todo, né? E agora eu consigo comprar. Ele não estava preocupado consigo mesmo, mas naquilo que eles iam ganhar. O foco de Paulo era, eu quero ver vocês abençoados. E claro, se vocês dão no reino de Deus, e Deus manda até mim, vocês que vão ser abençoados. De que forma? Ele fala, não estou procurando ofertas, mas procurando aquilo que pode ser acreditado na conta de vocês, um fruto. Essa palavra fruto no original tinha a ideia do termo de juros que você recebia, né? Dividendos. Você faz um investimento e recebe aquilo de volta, né? Essa parte que você investiu. Porque através das ofertas deles, milhares de quilômetros distante de Paulo, eles estavam participando de todo o fruto do ministério de Paulo. Deus olhava assim para isso. Vocês estão participando daquilo que Paulo está fazendo. O fruto que é a recompensa dele será de vocês também. Paulo estava lembrando eles que existe um fruto que iria crescendo cada vez mais na conta deles, que eles poderiam desfrutar. Algo, claro, na eternidade, mas também algo nesse momento, agora, Deus podendo, né, Deus dando para eles para desfrutar. E o princípio que a gente tira daqui, o princípio bíblico é que quando nós damos para o Senhor, nós nunca perdemos, né? A gente nunca sai perdendo, porque ninguém vai dar para Deus e Deus vai ficar devendo alguma coisa. Não, Deus não vai ficar devendo para ninguém. Deus dá e dá muito mais do que a gente imagina. Esse princípio que a recompensa é para todos, inclusive está no Antigo Testamento. Lá em 1 Samuel 30, quando os amalequitas atacaram, né, acampamento, levaram mulheres, famílias, tudo mais, né? Davi foi atrás. E a gente vê ali que quem vai e quem fica tem a mesma recompensa. Se vocês quiserem ler em casa, 1 Samuel 30, a gente lê ali que ele foi com 600 homens ali e alguns ficaram para trás. Uma parte ficou para trás com as provisões e porque eles estavam cansados também, e a outra parte foi para a batalha e ganhou a batalha. Ganhou inclusive muitos despojos, né? Conseguiram as mulheres, famílias de volta. E aí quando eles voltaram com aqueles despojos para aqueles 200 homens que estavam ali com as provisões, aqueles que lutaram, né, que colocaram a sua vida em risco, falaram, a gente não vai compartilhar tudo que a gente ganhou ali nessa batalha, né? Eles não fizeram nada, eles ficaram ali cansados, guardando, né, as provisões, ficando ali com as coisas, mas Davi falou, não vai ser assim. 1 Samuel 30, 23 e 24, Davi respondeu, não, meus irmãos,
não façam isso com que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Todo mundo pode ir para a África, para sei lá onde, ou então fazer missões locais, Nem todo mundo pode simplesmente deixar o seu trabalho ou deixar, tudo em que está envolvido. Todos nós estamos em missões constantes, obviamente, mas nem todos nós podemos estar dessa forma integral, como Deus chama alguns. Tem um chamado, não é para todo mundo, mas todos estão envolvidos igualmente em missões locais e mundiais. Quem fica, quem vai, quem coloca a mão na massa ali e quem oferta, todos vão receber a mesma recompensa. É isso que Deus está falando. O fruto vai ser creditado igualmente na conta de cada um. Então, Paulo não estava falando isso para manipular eles também, Olha, então para Deus e vocês vão receber 1000 vezes mais de volta, Então, para o meu ministério, não, o foco nunca estava no dinheiro, nunca estava no próprio eu, Porque a gente sabe que Deus pode, obviamente, dar em várias formas, em muitas formas que a gente nem imagina. E a gente vai concordar que as coisas espirituais, as bênçãos espirituais, são muito melhores, muito mais ricas do que as bênçãos materiais que você pode receber. Mas infelizmente a gente ouve essas manipulações, Dá para Deus que você vai ser abençoado. Foca em você mesmo, Também não é esse foco. Bom, Paulo falou, eu recebi. Obrigado, Ficou grato. Versículo 18 é praticamente o comprovante, de recebimento. Eu recebi de Epafrodito, e ele fala, mais que suficiente, estou amplamente suprido. Que abundância que eu tenho agora. E alguns podem pensar, será que Deus fez um erro nos cálculos? Será que foi demais que recebeu ali? Parece que Deus deu mais do que precisava naquele momento. Não precisava de um valor tão alto. Será que Paulo poderia mandar uma parte de volta para eles? Não, desculpa gente, acho que vocês erraram, mas não vou mandar não. Deus é gracioso, A gente não pode esquecer que Deus pode fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar. E quem somos nós para dizer, já chega Deus, Quem somos nós na hora de receber? Isso é até menos, Quem recebe fala, graças a Deus, agora tem um pouco a mais, Mas quem são as pessoas que dão para dizer, não, agora já é suficiente. Não dá mais não para essa pessoa, já chega. Se Deus quiser, os servos que dependem de ofertas não precisam ser pessoas que mal estão sobrevivendo. Obviamente não precisa andar com um carro zero importado, morar numa cobertura na praia, mas também não precisa viver sempre no limite, se privar de todas as coisas e viver, principalmente muito abaixo. Isso é um equilíbrio que eu ouvi uma vez, acho muito certo. A pessoa deveria ter naquele padrão de pessoas para quem está ministrando, naquela comunidade em que está inserido, deve estar dentro daquele padrão, Muito abaixo já está errado, muito acima também já não deveria ser. Mas Deus falou através de parábolas, eu sou gracioso. E quem é você para reclamar disso? Vocês lembram da parábola da última hora, dos trabalhadores da última hora? Todo mundo recebeu uma moeda no final do dia. Aqueles que começaram de manhã, logo cedo, ralaram debaixo do sol, e aqueles que chegaram na última hora, trabalharam um pouco. E Deus falou, se eu quiser dar, quem é você para reclamar? Porque aqueles que trabalham mais, falaram, não, que isso, é injusto.
não chama Deus de injusto, né? E Paulo poderia falar a mesma coisa. Se alguém estivesse batendo na minha porta, Paulo, você escreveu que recebeu muita coisa, mais do que você precisa. Aí tem até os folgados hoje em dia, né? Que batem na porta daqueles que Deus abençoa de alguma forma materialmente, né? Manda um pix para mim. E você vai pedindo em outro lugar, né? Se Deus quiser, né, dar dessa forma. E você para falar que é demais. Bom, o que Deus pensava sobre aquela oferta? Diante dele foi um aroma agradável, né? Um sacrifício aceitável e agradável. Isso nos leva de volta ao Antigo Testamento, que são exatamente esses termos, né, que Deus usa. Quando o sacrifício era ofertado de forma correta e com o coração correto, aí era um aroma agradável. Deus olha principalmente o coração. E a gente vê isso na primeira oferta, né, no primeiro sacrifício, né, de Caim e Abel. E quando a gente olha para eles, os dois ofertaram, né? Um trazendo do gado, o outro trazendo da terra. E a gente fala, mas as duas coisas eram boas, né? Por que uma oferta foi aceita e a outra não? E Hebreus nos ajuda a entender que Caim ofereceu sem fé, né? Abel ofereceu crendo, com fé no Senhor, e por isso foi aceito. E os filipenses ofereceram em fé. Mas eles também seguiam alguns parâmetros importantes, que inclusive Paulo fala em 2 Coríntios 8, dando o exemplo das igrejas na Macedônia e Filipenses, né? A igreja de Filipos era uma igreja na Macedônia. E são três coisas que ele destaca nos primeiros versículos de 2 Coríntios 8. Uma coisa que ele fala é que essas igrejas entregaram a si mesmo ao Senhor em primeiro lugar. Então, antes de ofertar dinheiro, donativos, qualquer coisa, eles se deram para o Senhor. Porque Deus não quer o nosso dinheiro, Deus quer a nós, né? Então, por isso é tão errado colocar o foco só nas ofertas, no dinheiro, e as pessoas pensam que Deus quer o que eu tenho. Não, Deus quer quem você é, né? Deus quer o seu coração. O dinheiro é uma consequência que vem depois no nosso relacionamento com o Senhor. 2 Coríntios 8 também fala de mais um princípio que essa igreja cumpriu, que eles deram, e foi um sacrifício. A gente não pode pensar que os filipenses tinham tanto dinheiro sobrando que eles falaram, vamos dar 10% para o Paulo, né? Eles também estavam em necessidade. O versículo 2 de 2 Coríntios 8 fala, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles também não tinham muita coisa, era extrema pobreza, severa tribulação. Não foi de tanto que sobrou que eles falaram, manda um pouco para Paulo. Eles tinham as suas próprias necessidades. Então, o ofertar sacrificialmente também é importante. Inclusive, Paulo falou no versículo 3 de 2 Coríntios 8, que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Igual aquela viúva que colocou as últimas 2 moedinhas lá no cofre, e Jesus viu. E Jesus vê todas as ofertas, né, sendo entregues diante dele em primeiro lugar, e de onde vem, né? Com que coração, em que situação. Então, primeiro eles entregaram a si mesmos ao Senhor, foi um sacrifício, mas também em terceiro lugar foi voluntariamente. Ninguém chegou ali e falou, agora vocês mandam essa oferta para Paulo. Não foi por coerção, Paulo mandando 1001 cartas pedindo e pedindo e pedindo. Não aguento mais esse Paulo mandando carta, né? Vamos mudar uma coisa finalmente para ele ficar quieto. Não foi por coerção,
E Paulo também fala, a Bíblia diz em 2 Coríntios 9:7 que Deus ama quem dá com alegria, não enchendo a paciência daquela pessoa até finalmente ela dar. E Paulo recebeu e é grato por isso. Paulo recebeu dos filipenses, mas ele considerou a oferta vindo diretamente do Senhor. Os filipenses deram para Paulo, mas os filipenses consideraram a oferta primeiro para o Senhor. Então, Deus estava ali no meio, não foi uma transação direta assim, Paulo ou filipenses. Não, cada um deu para Deus e recebeu de Deus. Então, no final, Deus é o receptor e o doador. Tudo que a gente tem vem dele. Tudo que a gente dá é para Ele. E Ele distribui como Ele quer. E por isso Paulo também pode, vamos dizer, dar a promessa, mas também orar essa promessa sobre a igreja pelas necessidades deles. O versículo 19 a 20. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo e sempre. Amém. A promessa da provisão. Deus provê para os seus filhos, com certeza para aqueles que são da sua família. Então, se alguém aqui, se alguém ouvindo está passando por necessidade, pode ter certeza que Deus vai suprir. Deus não vai te deixar na mão. Deus não esqueceu de você. 2 Coríntios 9:8 também é um versículo que ecoa esse versículo 19, e lá diz: Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Isso é uma promessa muito ampla, Em tudo, o tempo todo, em tudo que necessitam. Igual esse versículo aqui, Deus vai suprir toda a necessidade de você. É uma promessa muito ampla e ao mesmo tempo um pouco limitada, porque a gente sabe que Deus supre as nossas necessidades. Não tudo que a gente gostaria de ter, imagina, sonha, tudo que nós queremos. Deus pode fazer infinitamente mais, E a gente não precisa ser mesquinho e falar, não, aquelas necessidades básicas eu posso orar, mas qualquer sonho a mais vou nem falar. Não, peça, ore, fale com o Senhor, mas o que Deus considera necessário na nossa vida, Ele vai suprir, inclusive necessidades que nós temos por companheirismo, pessoas ao nosso lado, por pureza, por se sentir útil na vida, inclusive as necessidades que a gente não consegue nem mensurar, nem expressar, nem entender. Deus vai suprir. Mas essa promessa também é dada no contexto de dar e receber. E Jesus dá uma promessa assim também, que para aqueles que dão, em Lucas 6, versículo 38 diz: deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, nesse contexto, essa promessa se aplica, mais amplamente ainda. Você pode contar com o suprimento amplo do Senhor, todas as suas necessidades. E Paulo olhou para essa situação que ele recebeu, ele fala: o meu Deus vai fazer isso. Ele nem falou: o nosso Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Não, ele sentiu que essa oferta veio diretamente do Senhor, para ele. Aí ele fala: obrigado, meu Deus, Deus estava suprindo as necessidades dele naquele momento. E Deus viu e iria retribuir para os irmãos.
Então ele falou: meu Deus, de quem eu recebi agora, eu sei que vocês que mandaram, mas o meu Deus, de quem eu recebi essa oferta, vai suprir também as necessidades de vocês. Ele viu, Ele sabe o coração de vocês, Ele vai retribuir, Ele vai recompensar. E eles tinham necessidades físicas, eles também tinham necessidades espirituais, mas Deus sabia de todas e iria suprir. Em outras palavras, a gente ainda poderia dizer que Paulo pensou: vocês deram para mim da sua pobreza, mas Deus vai dar da sua riqueza para suprir as necessidades de vocês. Vocês foram no armário de vocês, abriram e não tinha muita coisa, não sabiam nem que escolher. Vamos mandar isso para Paulo, talvez faça até falta para nós, vamos mandar, que Deus vai suprir. Mas Deus vai no seu armário, que nunca há falta de nada, né? Que está transbordando, e pegou de tudo e vai dar para vocês. É isso que meu Deus vai fazer. Ele ainda coloca, como se não bastasse, né? De acordo com as gloriosas riquezas, de acordo com as riquezas de glória que Deus tem. Quanta glória Deus tem? Toda a glória, né? Por isso também no versículo 20 a gente lê que toda a glória seja dada ao Senhor, ao nosso Pai, né? Porque toda a glória é dele. E ainda bem que falou de acordo com as riquezas em glória, não das suas riquezas. Que você pode bater na porta de uma pessoa muito rica, né, e falar: me dá um pouco das suas riquezas. Vamos pensar no Elon Musk, né, 248 bilhões de dólares. Me dá um pouco, né, a gente pensa assim, me dá um pouco da sua riqueza. Ele fala: toma $5. Né? Mas se você bate lá na porta e fala: me dá de acordo com as suas riquezas, aí é proporcional, né? O valor é outro, né? E a gente tem que lembrar que Deus falou assim, que Deus é assim, que Deus dá mais do que nós pedimos, que além da nossa capacidade de compreender, que não é apenas um pouquinho. Pega um pouquinho das minhas riquezas. Não. Pega, mas graciosamente, abundantemente, mais do que você imagina. Eu vou dar de acordo com as minhas riquezas. É um superlativo, né? É Deus que pode tornar as maiores decepções na vida nas maiores bênçãos. Que o meu Deus suprirá as necessidades de vocês. E aí ele termina a carta com algumas saudações, porque a gente precisa se lembrar do contexto, né, ali, da situação em que ele estava nessa casa em Roma. E ele diz: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Paulo tinha irmãos com ele, né? Ele não estava num calabouço sozinho, né? Isolado, que na segunda vez que ele estava preso em Roma, sim, mas nessa primeira vez ele estava numa casa alugada, numa prisão domiciliar, onde ele recebia visita, né? Então tinha irmãos que encorajavam ele, tinha irmãos com que podia compartilhar. Inclusive Atos capítulo 28, versículos 30 a 31 nos lembra disso. Por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Então, por 2 anos ali, quem sabe até o que chegava nas mãos de Paulo, ele precisava para pagar o aluguel, né? Era uma coisa mensal que precisava ali em Roma. Mas não eram só irmãos que ouviam dele, mas também provavelmente quem não queria ouvir, aqueles soldados da guarda pretoriana, que era a guarda do próprio César, né, do imperador da época, que Paulo estava acorrentado a pelo menos um deles, né, o tempo todo, e trocando de 4 em 4, ou 6 a 6 horas, né, uma outra pessoa chegava ali, e Paulo pregava para todo mundo que estava em contato com ele,
seja aquele soldado, seja um visitante, seja um amigo do visitante, sejam, sei lá, qualquer pessoa. E claro que esses soldados romanos também ouviam o que Paulo falava com outras pessoas. E 2 anos é bastante tempo, né? Uma hora ou outra, um deles caiu a ficha, né? E fala mais desse Jesus Cristo de quem você tanto fala, né? O que ele fez na tua vida, né? Que você está tão feliz sendo que você está comigo, né? E Paulo compartilhava e falava, e um deles se convertia, o outro se convertia. Vários, obviamente, né, se converteram nesse tempo. O que quer dizer que no final desses 2 anos, com certeza tinha várias pessoas dentro do palácio do César, a pessoa mais poderosa na face da terra naquela época, e que era uma pessoa cruel, terrível, o imperador Nero, né? Imprevisível, enlouqueceu, né? Depois de um tempo. E essas pessoas tinham influência para pessoas nas mais altas posições, através agora do seu testemunho pessoal, né? Através das suas orações, através da sua presença ali no palácio. E Paulo com certeza estava alegre por isso também, por tantas razões, né, nessa carta. Ele foi fortalecido tanto por essa oferta, mas principalmente estava alegre que tinha novamente uma comunhão em dar e receber com esses irmãos. Estava alegre por tudo que Deus estava fazendo, e isso apesar de todas as circunstâncias adversas e difíceis em que ele estava. E os filipenses também estavam alegres, né? Que eles estavam participando dessa obra de Paulo e podiam receber também o fruto dessa obra de Paulo, mesmo estando milhares de quilômetros distante dele. E tudo isso porque, como diz o último versículo, a graça do nosso Senhor Jesus, que Deus estava operando. Jesus estava operando através da sua graça em Filipos, em Roma e em todos os lugares. E já que a gente falou de dar e receber, a graça mais nada é do que Jesus dar sem a gente merecer e nós receber sem a gente merecer. Então no final volta tudo para Jesus, que é o maior exemplo de dar, né? De se dar. A pessoa mais feliz, né, que já existiu, que entendeu que a maior felicidade em dar do que receber, e deu de tudo, e no final deu a sua própria vida para nós. Amém. Vamos orar e agradecer por esse sacrifício agradável, esse aroma, né, agradável que Jesus nos deu através do sacrifício dele. Senhor Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu favor não merecido, por todas as formas como o Senhor trabalha tão misteriosamente, Senhor, além da nossa compreensão, como tu unes pessoas, Senhor, na tua obra mundialmente, Senhor, deslocando pessoas de um lugar para outro, mas também deslocando recursos, finanças, Senhor, de um lugar para outro, de uma conta para outra conta, Senhor. E enquanto estamos aqui nesse mundo, precisamos, Senhor, do mamon, precisamos, Senhor, desse dinheiro, precisamos, Senhor, de recursos, mas tudo, Senhor, está nas tuas mãos. Tudo que é necessário, sabemos que vem das tuas mãos. E por isso nós pedimos, Senhor, para o pão de cada dia, para cada um de nós, para os recursos, Senhor, que a tua igreja precisa aqui, para, Senhor, todas as igrejas aqui nessa região, o que é necessário para continuar a obra do Evangelho da Graça. Venha suprir, Senhor, com abundância, venha suprir além do que nós podemos pedir ou imaginar, Senhor. Que nós possamos ter corações unidos nesse propósito, nessa proposta, Senhor, do Evangelho sendo pregado, Senhor, na simplicidade, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, para que cada vez mais pessoas venham fazer parte do Teu reino. Sabemos, Senhor, que há períodos de plantar, de regar, de não ver nada, Senhor, mas também há períodos de colheita.
e pedimos, Senhor, para que haja colheita. Sabemos que os campos estão prontos, pedimos, Senhor, por trabalhadores sendo enviados para esses campos e que o Senhor use a nós para cada momento, Senhor, em que nós podemos ou plantar, ou regar, ou colher, que a gente faça parte, Senhor, da Tua obra, Senhor, dando a nossa vida em primeiro lugar. E, Senhor, tudo que o Senhor nos deu também, inclusive os nossos recursos. Que a gente não venha fechar o nosso coração quando o Senhor nos chama para participar de algo específico. E que a gente também veja, Senhor, a Tua obra crescendo, frutos, Senhor, surgindo e principalmente vidas sendo transformadas, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder. Nós Te agradecemos, Senhor. Abençoe essa semana a todos nós, que a gente possa estar debaixo da Tua mão poderosa, soberana, Senhor, sabendo que tudo vem de Ti, Senhor, e que tudo é para Ti e por Ti, Senhor. Vem nos fortalecer no nosso interior para que a gente possa ser capacitado para viver alegremente, contente, Senhor, mesmo passando por necessidade, mesmo, Senhor, enfrentando dificuldades na nossa vida. Que a gente possa manter um testemunho, um bom testemunho, Senhor, diante dos outros, e que a Tua palavra, Senhor, seja espalhada a partir de nós, seja através de palavras nossas, ou seja através de ações ou atitudes, que as pessoas vejam que é o Senhor, é o nosso Pai que está por trás, e que todos possam glorificar a Ti, o Pai que está nos céus. Que toda a glória, toda a honra seja recebida por Ti, porque de fato toda a glória pertence a Ti, e Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.